Queridos alunos, estamos falando da Lei Orçamentária Anual, estamos tratando do orçamento público e já falamos anteriormente das 3 peças da Lei Orçamentária Anual. Eu vou agora falar detalhadamente do ciclo da Lei Orçamentária Anual, desde o momento que ela é elaborada até o momento que ela é enviada para o Congresso Nacional, o retorno para a sanção ou veto e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou falar de todos os dados relativos à lei do orçamento. Em alguns momentos eu vou desaparecer aqui porque eu vou estender a tela do computador para que você visualize melhor o esquema, para que você tenha um melhor entendimento. Lembrando que esse esquema vai estar disponibilizado para você. Beleza? Tranquilo? Na tela. Olha só, elaboração da proposta de orçamento. Primeiro ponto aqui à sua esquerda. Uma coisa que você precisa entender: cada poder e cada órgão de cada poder tem autonomia para elaborar a sua proposta de orçamento. Quem elabora a proposta do Poder Legislativo? O próprio Poder Legislativo, dentro dos limites estabelecidos em lei. Detalhe interessante é que o Tribunal de Contas da União, a peça do orçamento do TCU, está incluída aqui na peça do Poder Legislativo. E um detalhe, que eu coloquei um valor aí, eu coloquei um número, 2,5% da RCL, 2,5% da Receita Corrente Líquida. Fecha aqui, ó. Esse valor que eu coloquei de 2,5% é o teto máximo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, para o gasto com o pessoal do Poder Legislativo. O que você quer dizer com isso, professor? O Poder Legislativo tem autonomia para elaborar a sua proposta de orçamento dentro de um limite estabelecido em lei. Esse limite é o limite da Receita Corrente Líquida, que é um assunto lá de Lei de Responsabilidade Fiscal. Moral da história: Câmara, Senado, tem autonomia para elaborar a sua proposta de orçamento. Nessa proposta de orçamento, você vai contemplar os gastos do TCU, lembrando que o Tribunal de Contas da União não faz parte do Poder Legislativo. Ele é auxiliar do Poder Legislativo. Ele auxilia o Poder Legislativo. Tudo bem? Mas ele vai fazer parte da peça orçamentária do Poder Legislativo. Fecha lá? O mesmo vale para o Poder Judiciário. Quem elabora a proposta do Poder Judiciário? O próprio Poder Judiciário, dentro dos limites estabelecidos em lei. Interessante que o valor do Judiciário é um pouco maior, até 6% da Receita Corrente Líquida. Professor, olha aqui, fecha aqui. O Poder Judiciário, o pessoal que trabalha lá ganha mais? Não, a questão não é essa. A questão é que o Poder Judiciário Federal, ele tem muito mais servidores. Se o Poder Judiciário Federal tem muito mais servidores, significa dizer que sua folha é maior. No Poder Judiciário, você vai englobar todos os órgãos do Poder Judiciário que são custeados com recursos da União. Por exemplo, TSE, os TRTs, os TRS, o STF, o STJ, o STM, a Justiça Federal, os TRFs das 5 regiões, todos estes são custeados com recurso do Tesouro, por isso que o limite é um pouco maior que o Poder Legislativo. Isso não tem nada a ver com o salário ser maior ou ser menor, até porque o salário do Poder Legislativo é superior ao salário proporcional ao Poder Judiciário. Fechando lá, Ministério Público da União, também com a Constituição Federal de 1988, ganhou autonomia e tem competência para elaborar a sua proposta de orçamento. 0,6% da Receita Corrente Líquida é o seu teto máximo. Fecha aqui. Lembrando que o Ministério Público da União se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Todos eles têm autonomia para elaborar a sua proposta de orçamento e a proposta dos 4 ramos do Ministério Público da União será consolidada numa única peça, que é a peça do Ministério Público da União. E o Poder Executivo?
tanto a administração direta quanto a administração indireta do Poder Executivo, o próprio Poder Executivo elabora a sua proposta de orçamento dentro dos limites estabelecidos em lei. É o próprio Poder Executivo que faz isso. Fecha lá? Então, quem elabora a proposta do Poder Executivo? O próprio Poder Executivo dentro dos limites estabelecidos em lei. Quando a gente fala aqui de Poder Executivo, nós estamos nos referindo a pessoal mais custeio, né? Aliás, quando a gente fala de todos os poderes. Esse teto, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, é o teto da RCL. Os poderes, com gasto com pessoal e custeio, podem gastar até 50% da receita corrente líquida para gastos com pessoal. Aí, fecha aqui. Vem uma pergunta, essas propostas vão direto para o Poder Legislativo? Não. As propostas seguem para o Poder Executivo. Um pouco mais na frente, nós vamos aprender que existe um programa, existe um software de computador, onde você envia a proposta e você acompanha a execução da proposta de orçamento. Esse programa de computador se chama de SIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. É um sistema que tem mais ou menos 5 anos aproximadamente, que já está vigorando, e esse sistema, ele englobou o antigo SIDO e englobou o antigo SIGPLAN. O SIDO era um sistema para mandar só dados relativos à lei do orçamento e o SIGPLAN era um sistema para enviar dados apenas do plano plurianual. Então, o SIOP, que é o sistema que é utilizado no envio da proposta de orçamento, pouco mais na frente eu vou falar dele, é o programa utilizado para enviar a proposta de orçamento. Beleza? Fecha lá? Então, o SIOP é o programa utilizado, onde você vai ter o acompanhamento também da Secretaria do Orçamento Federal, que é vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, todas as propostas de orçamento seguem para o Poder Executivo, são consolidadas no Poder Executivo. Fecha aqui, ó. Detalhe, hein? Cabe a chefe do Executivo a iniciativa de envio da proposta de orçamento. Entre outras palavras, compete privativamente a Presidente da República a iniciativa de envio da proposta de orçamento. Quem é que tem essa competência? A Presidente da República. Ela tem essa competência. Tudo bem? Aí veja, essa proposta é consolidada no Poder Executivo. Você tem um auxílio no momento da elaboração da Secretaria de Orçamento Federal, o programa a ser utilizado para enviar a proposta de orçamento, para receber a assessoria da SOF é o SIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, e essa proposta é consolidada no Executivo. Essa proposta, como eu já tinha falado anteriormente, tem que seguir para o Poder Legislativo. Fecha lá? Olha o sentido da setinha. Essa proposta tem que partir do Executivo e tem que ir para o Poder Legislativo, tem que ir para o Congresso Nacional até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, até 31 de agosto. Professor, chegando no Congresso Nacional, essa proposta vai direto para o plenário? Não. Chegando no Congresso Nacional, essa proposta vai ser submetida a uma comissão. Essa comissão recebe o nome de Comissão Mista Permanente de Orçamento. Professor, por que ela é uma comissão mista? Porque ela é formada de deputados e formada de senadores. Veja, uma coisa interessante. Toda lei, ou melhor, todo projeto de lei que é submetido ao Congresso Nacional ou submetido a uma Casa Legislativa Estadual ou uma Casa Legislativa Municipal, primeiro ele passa por uma comissão, seja uma comissão permanente, que é o caso da Comissão Mista Permanente de Orçamento, seja uma comissão provisória, no caso de uma CPI. Então, passando lá, passando pela comissão, ou seja, passando diretamente por essa comissão, lá você vai ter alguém que vai ser o relator e você vai apresentar o projeto de lei final de orçamento.
Interessante que nessa comissão, fecha lá, o projeto de lei final de orçamento pode receber emendas. As emendas têm que ser de acordo com o PPA e as emendas têm que ser de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E com relação à emenda, existem algumas outras características interessantes com relação à emenda. Veja uma coisa interessante com relação à emenda. Pode ter emenda? Pode. Desde que, olha só, as emendas aos projetos de lei serão aprovadas, primeiro, se forem compatíveis com o PPA e se forem compatíveis com a LDO. Só vai ter emenda aprovada se for compatível com o PPA, se for compatível com a LDO. Se for compatível, né, com o plano plurianual, se for compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso contrário, essas emendas automaticamente estão indeferidas. Olha lá, indiquem os recursos provenientes de anulação de despesa. Subentende-se o seguinte, veja, quando a gente faz uma emenda, significa dizer que a gente, teoricamente falando, aumenta uma despesa. Se a gente aumenta uma despesa, pelo princípio do equilíbrio orçamentário, eu preciso cortar uma despesa de uma outra área. Aumentei aqui, tenho que cortar ali, teoricamente falando. Agora veja, existem algumas despesas que não podem ser cortadas lá na Comissão Mista Permanente de Orçamento. Que despesas são essas? Primeira, pessoal e encargos sociais. Essa despesa não pode ser cortada para você apresentar a emenda no orçamento. A gente viu agora há pouco na elaboração do orçamento que existe um teto máximo para você mandar a proposta de orçamento para cada poder. Legislativo 2,5%, Judiciário 6%. Mandou? Está dentro do teto? Então aquela despesa você não pode cortar. Você não pode cortar o serviço da dívida. O que é isso, professor? Pagamento dos juros e dos encargos da dívida pública. Ou seja, você não pode cortar o pagamento disso. Porque se você não pagar o serviço da dívida, significa dizer que essa dívida tende a aumentar. Ou seja, o ente federativo tem que ficar cada vez mais endividado, o que não é adequado. E uma outra coisa que não pode ser cortado são as transferências constitucionais. Transferência constitucional, artigo 158 e artigo 159 da Constituição Federal, são recursos de um ente federativo, por exemplo, da União, que é enviado para estados e municípios. A gente chama de transferência ou repasse constitucional porque é uma transferência obrigatória. A União, por exemplo, arrecada um imposto de renda, mas obrigatoriamente uma parte desse imposto de renda tem que ir para estados e municípios. O que a gente vai chamar de fundo de participação dos estados, o que a gente vai chamar de fundo de participação dos municípios. Tudo bem? Fundo de participação dos estados FPE, fundo de participação dos municípios FPM, e esse fundo é de acordo com o critério populacional. Então eu posso anular despesa, mas não posso anular nenhuma dessas três. Pessoal, encargos sociais, serviço da dívida e transferência constitucional. Tudo bem? E outra coisa, você faz emenda quando a emenda for relacionada a erros ou omissões. Houve algum erro na lei do orçamento ou alguma omissão, você pode fazer uma emenda. Se esquecer uma despesa ou ainda dispositivos do texto do projeto de lei. Alguma coisa que você pode aumentar ou alguma coisa que você pode alterar, fora aquelas três despesas anteriores. Beleza? Lembrando mais uma vez, essas emendas serão enviadas à Comissão Mista Permanente de Orçamento. Lá é que essas emendas, de fato, vão ser deferidas ou não. Volta lá. Olha só, lá na Comissão Mista Permanente de Orçamento, vamos pegar a proposta original e essa proposta original pode receber emendas. Lembrando que a proposta original ela veio consolidada no Poder Executivo. Essa proposta original pode receber emendas. Essa proposta original mais as emendas, desde que não firam aquilo que eu falei anteriormente, vão representar o projeto de lei final de orçamento. Esse projeto de lei final de orçamento que deve ser apresentado por um relator, que é o relator da comissão,
tem que ser aprovado na comissão pela maioria dos membros. A maioria dos membros da comissão tem que aprovar o projeto de lei final de orçamento. Veja, o que seria o projeto de lei final de orçamento? A proposta original mais as emendas, se as emendas atenderem a todos aqueles pré-requisitos que eu citei anteriormente. Tudo bem? Detalhe interessante, foi aprovado na Comissão Mista Permanente de Orçamento? Foi. O projeto de lei orçamentária anual vai agora para o plenário. O projeto de lei orçamentária anual vai passar em ambas as casas. Vai passar na Câmara dos Deputados e vai passar no Senado Federal. Vai passar nos dois. Fecha lá? Olha lá. Aprovou? Aprovou. Vai passar agora no plenário do Congresso Nacional. Em ambas as casas. Tem que passar na Câmara, tem que passar no Senado. Para abrir a sessão, maioria absoluta. Para aprovar o projeto de lei final de orçamento, a maioria vai ser maioria simples, tanto na Câmara quanto no Senado. Lembrando que maioria absoluta é maioria dos membros da casa. Maioria simples é maioria dos presentes. Professor, precisa ficar decorando quantos deputados, quantos senadores tem? Claro que não, né? Então, se você tem exemplo, não tem que decorar. 100 deputados, maioria absoluta, né? Seria metade mais 1, 51. Se você tem 100 deputados, claro que não é 100, o número é outro, não vou nem especular o número, porque você não tem que decorar isso. O que seria a maioria simples? Se a maioria absoluta é 51, maioria simples é a maioria dos presentes. Imagine que você abriu a sessão com 51. No momento de você fazer a votação, você tinha 60 deputados. Maioria simples, 31. Metade dos presentes, mais 1. Beleza? Isso tanto na Câmara quanto no Senado. E um detalhe, hein? O projeto de lei final de orçamento tem que ser aprovado até o encerramento da sessão legislativa. O projeto de lei final de orçamento tem que ser aprovado até 22 de dezembro, até o encerramento da sessão legislativa. Fecha lá? Então o projeto tem que ser aprovado, né, e devolvido para a sanção do chefe do Executivo até o encerramento da sessão legislativa, até 22 de dezembro. Detalhe, hein? Se não for votado até 22 de dezembro, encerra-se a sessão legislativa e vai haver convocação extraordinária. Professor, convocação extraordinária vai ser no Natal? Não. Vai ser na véspera do Natal? Não. Vai ser na véspera do Ano Novo? Não. Parlamentar também é filho de Deus. Ele também tem o direito de passar o Natal e o Ano Novo com a sua família. Essa convocação extraordinária vai ser em janeiro. Antigamente, 7, 8 anos atrás, toda a convocação extraordinária recebia esses salários a mais. Isso na esfera federal. Isso acabou. Isso não existe mais. Parlamentar não tem férias. Parlamentar tem recesso. Se ele for convocado durante o recesso, ele é obrigado a trabalhar, senão ele vai ter o seu ponto cortado. Agora, começar o ano, começar o exercício com o orçamento sem estar aprovado, não é legal. Porque a Receita continua entrando nos cofres públicos, só que o chefe do Executivo, ele não tem legalidade para ir gastando o dinheiro. Aí tem que editar a medida provisória, só que a medida provisória pode ter contestação judicial, então não é legal. O legal é você começar um exercício com o orçamento aprovado, já, né, de fato sancionado pelo chefe do Executivo e já publicado. Isso que é a situação mais adequada. De qualquer forma, o projeto de lei orçamentária anual, aprovado pelo Congresso Nacional, tem que ser devolvido até o encerramento da sessão legislativa. Tem que ser devolvido até 22 de dezembro. Beleza? Volta lá. Voltou? Voltou. Vai para as mãos da Presidente da República. Voltou para a Presidente da República, a Presidente tem até 15 dias para sancionar ou para vetar o projeto de lei orçamentária. Agora um detalhe interessante, quanto tempo ela tem? 15 dias. Vamos supor que aqui eu tenho os 15 dias, aqui eu tenho o primeiro,
aqui eu tenho, né, vamos colocar aqui na frente, o 15º dia. Vamos supor que a sanção aconteceu aqui no 12º dia, ou qualquer outro dia, desde que seja dentro do prazo. Como que se chama isso aqui, ó? Isso aqui dentro do prazo se chama sanção expressa. O que é uma sanção expressa? É quando a chefe do executivo sanciona dentro do prazo. Sanção expressa. Agora, nós temos aqui o prazo. Vamos supor que acabou o prazo. Primeiro, 15º dia, aconteceu, por exemplo, o 16º dia e a presidente não disse absolutamente nada. Se ela não falou nada, silêncio importa em sanção, que a gente vai chamar de sanção tácita. O que a gente vai chamar de sanção tácita. Recapitulando, fecha aqui. O projeto de lei orçamentária anual tem que ir do executivo consolidado para o legislativo, né? Vai toda a lei orçamentária, é uma única lei orçamentária, vai para o legislativo. Chegando no legislativo, passa por uma comissão e pode receber emendas, desde que as emendas atendam aqueles pré-requisitos que eu já falei anteriormente. Chegando lá na Comissão Mista Permanente de Orçamento, a lei vai ser, o projeto de lei orçamentária anual vai ser votado. Votou lá, depois é que vai para o plenário do Congresso Nacional. E só um detalhezinho, quando está na comissão, estou voltando para retomar esse assunto, quando está na comissão, olha o que fala a Constituição Federal. Fecha lá. O presidente da República pode remeter mensagem ao Congresso Nacional solicitando alterações no projeto de lei final de orçamento antes de iniciada a votação na comissão, cuja parte a alteração é proposta. Fecha aqui, ó. Voltando na comissão. Vamos supor que você vai votar o orçamento fiscal. Exemplo, até antes de iniciada a votação, por exemplo, do orçamento fiscal, o presidente da República pode remeter mensagem ao Congresso Nacional solicitando alterações no texto do orçamento fiscal. Vamos supor que vai ser votado o orçamento da Seguridade Social. Até antes de iniciada a votação do orçamento da Seguridade Social, a presidente pode remeter mensagem ao Congresso Nacional solicitando alterações lá no texto do orçamento da Seguridade Social. Isso na comissão. Professor, aquela parte que a presidente queria fazer alteração, já começou a ser votada. A presidente ainda tem essa prerrogativa? Não. Depois de iniciada a votação, ela não tem mais essa prerrogativa. Lembrando que estou falando da comissão. Lembrando mais uma vez, maioria dos membros da comissão vai aprovar o projeto de lei final de orçamento. O projeto de lei final de orçamento segue para o plenário da Câmara e do Senado. Para abrir a sessão, maioria absoluta. Para aprovar, tanto na Câmara quanto no Senado, maioria simples. Depois, o projeto tem que ser devolvido para sanção, aprovado, até o encerramento da sessão legislativa, que é até 22 de dezembro, que é o ponto que a gente está vendo. Chegando lá, duas possibilidades: sanção ou veto. Eu falei aqui da sanção. A presidente da República tem até 15 dias, né, úteis a contar do recebimento para, né, sancionar ou para vetar o projeto de lei final de orçamento. 15 dias úteis. E um detalhe interessante, se ela sancionar dentro do prazo, depois vai para o Diário Oficial da União, mas se for dentro do prazo, sanção expressa. Se a presidente não falar nada e acabar o prazo, apareceu, por exemplo, o 16º dia, nós vamos chamar de sanção tácita. O projeto de lei vai ser sancionado tacitamente pela presidente da República. Só que, fechando lá, nós temos uma outra possibilidade. Nós temos a possibilidade também de haver veto. Professor, pode haver veto? Sim. Professor, por que teoricamente falando pode haver veto? Lá na Comissão Mista Permanente de Orçamento,
Você não alterou o projeto de lei, que é a proposta original da presidente? Sim. Então, de repente, a presidente pode vetar as alterações. Professor, quanto tempo a presidente tem para sancionar ou para vetar? Até 15 dias. Lembrando que, dentro dos 15 dias úteis, ela tem que vetar, por exemplo, se ela veta no 8º dia, ela tem até 48 horas para fazer a comunicação de veto ao presidente do Senado, expondo os motivos, justificando os motivos. Fecha aqui. Até porque, você justifica os motivos, porque a lei, no caso de veto total, veta-se todas as alterações, ou veto parcial, veta-se parte das alterações, no caso de veto total ou parcial, tem que voltar para o Congresso Nacional. Tanto no caso de veto total, quanto no caso de veto parcial. Tem que voltar para o Congresso Nacional. Daí a justificativa de veto. Fecha lá. Então, quanto tempo a presidente tem? Até 15 dias. Lembrando, vencidos 15 dias, ela perde essa prerrogativa. Vencidos 15 dias, aí nós temos a sanção tácita. Mas se ela vetou dentro do prazo, ela tem até 48 horas para fazer a comunicação de veto ao presidente do Senado, justificando, expondo os motivos do veto. Quanto tempo a presidente tem para fazer isso? Até 48 horas. Lembrando, seja um veto total, seja um veto parcial, tem que voltar para o Congresso Nacional. Para o Congresso Nacional manter ou derrubar o veto da presidente. O Congresso tem até 30 dias corridos a contar da ciência para manter ou derrubar o veto. Nós vamos ter uma sessão conjunta, nós vamos ter um escrutínio secreto, seja para a manutenção, seja para a derrubada de veto. No caso da derrubada de veto, especificamente, o quórum vai ser a maioria absoluta dos parlamentares. Fecha aqui, Vamos pensar em termos de veto total. Vamos supor, exemplo, que a proposta original recebeu 10 emendas. Então, a presidente vetou as 10. Volta para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional reunido, ambas as casas, não vai ser separado, Câmara e Senado. Vai ser o Congresso Nacional junto. Vai manter ou derrubar o veto. Se o Congresso Nacional conseguir a maioria absoluta, derruba o veto. No caso de derrubada de veto, fica valendo como lei orçamentária o projeto de lei final de orçamento. No caso de derrubada de veto, fica valendo o projeto de lei final. O projeto de lei final é aquele que passou pela comissão. O que é o projeto de lei final? A proposta original mais as emendas, se o veto for derrubado. Se não conseguiu o quórum e o veto for mantido, tudo bem? Se o veto for mantido, retiram-se as 10 emendas e aquelas despesas que foram substituídas voltam para a proposta. Fica valendo como lei a proposta original, se o veto for mantido. Proposta original sem as alterações. Proposta original sem as emendas. Proposta original foi aquela que foi enviada pela presidente da República. Essa é que vai ficar valendo. É essa que vai valer, é essa que vai vigorar. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Tanto o veto mantido quanto o veto derrubado, fecha lá, tem que voltar de novo para a presidente da República, dentro daquele prazo, até 30 dias. Tem que voltar para quê? Para promulgação. Depois que chegou na mão da presidente da República, depois de mantido ou derrubado o veto, não importa a situação, volta mais uma vez para promulgação. A presidente da República tem até 48 horas para promulgar o projeto de lei final de orçamento. Se a presidente da República não fizer, o presidente do Senado vai fazer em até 48 horas.
Isso é o que a gente chama de promulgação. A promulgação é pós-manutenção ou pós-derrubada de veto, o que a gente classifica de promulgação. Independentemente de quem tenha promulgado, vira lei. Ou seja, a lei orçamentária anual, né, de fato, ela vai para o Diário Oficial da União e vira lei. Fecha aqui. Quando vira lei, é o que a gente vai chamar, o que a gente vai classificar de princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo. Esse é o ciclo da LOA. Daqui a pouco a gente volta tratando de outros detalhes da Lei Orçamentária Anual. Me aguarda. Um abraço!